meditar sobre o que nos seja espiritualmente benéfico. Agradeço ao Swami Mahatmananda, que convidou para falar sobre a Santa Mãe hoje. É uma honra para mim ser chamada a meditar e trocar meus sentimentos e minhas experiências com os meus amigos e meus companheiros de jornada. Claro que a minha visão é uma visão particular minha, né? Então vocês levem sempre em consideração isso. Mas eu me sinto entre irmãos e não estou nervosa, um pouco, né? Mas não estou nervosa nem me sinto à vontade. É muito difícil perceber e sentir a divindade de seres espiritualmente avançados, olhando a parte exterior. A vida exterior desses seres não mostra nada excepcional, porque todo o desenvolvimento, todo o poder dele está dentro dele. Claro que nos pequenos atos, nas palavras, no amor que eles sentem pelos outros seres, é que extravasa toda a sua realização espiritual. Mas eles são pessoas aparentemente comuns, né? Porque a vida espiritual é uma vida interna. Para as pessoas em geral, ela consiste em praticar ações que purifiquem a mente, tirando-a do apego às coisas densas e sensórias e tratando de concentrá-la na realidade interna, no espírito, na consciência pura, que, segundo as Escrituras, é a nossa verdadeira, porque eterna, natureza. Os métodos de prática espiritual variam segundo a natureza de cada um, mas o objetivo é o mesmo: tornar-nos conscientes daquilo que realmente somos. Nas encarnações divinas, como o próprio nome diz, o puro espírito, a pura consciência toma um corpo, não para realizar desejos insatisfeitos de outras vidas. Eles não têm desejos sensórios. Nasce para levantar uma onda de pureza e amor no universo, que ecoa nos corações bons e sensíveis e eleva as mentes em geral, tirando-as da vida de ignorância de sua verdadeira natureza e despertando-as para a busca de si mesmas, única realização que lhes dará a verdadeira liberdade e a felicidade infinita. Se o universo é a manifestação da glória divina, se tudo quanto existe é interpenetrado pelo Espírito Universal, que lhe dá vida, ânima, em grego, se tudo em última instância é divino, qual a diferença entre as encarnações e os seres em geral? Segundo Sri Ramakrishna, a diferença está no grau de manifestação das qualidades divinas e na consciência de quem realmente somos. As encarnações divinas estão sempre mergulhadas na consciência universal, no infinito, no eterno. Não se creem num corpo, não se identificam com o particular. A maior parte de suas mentes está no eterno e no infinito, e suas vidas expressam essa realidade. Seus atos, palavras, pensamentos estão fundados
na existência infinita, na inteligência infinita, no amor infinito. As nossas mentes também estão fundadas nesse Espírito universal, mas estão confundidas pelo nome e pela forma. Correm atrás delas como reais, até descobrirem que a felicidade não está aí. Começa então a busca pela fonte da felicidade que não acaba e que está dentro de nós. Nosso falso ego, aquele que se crê isto ou aquilo, impede a manifestação plena das nossas qualidades universais e, portanto, divinas. Eu coloquei aqui uma história que meu guru costumava contar quando ele se referia a esse pensamento. É a história do pássaro almiscareiro. Vocês conhecem essa história? É muito bonita. Eu vou contar. Vem dos Puranas, das escrituras hindus. Numa árvore havia 2 pássaros de plumagem muito bonita. Eram iguais. Só que um deles estava no topo da árvore, imóvel, em paz. Não corria atrás de nada. O outro sentia o perfume do almíscar. Almíscar é um perfume. E ele procurava de onde vinha esse almíscar, porque esse almíscar era muito bom. E corria daqui e dali, né, uma árvore para outra, para lá, para cá, em busca de onde vem essa coisa tão boa, essa felicidade que me traz tanta felicidade. E ele correu muito, até que um momento ele cansou de correr, porque não achou a fonte daquele almíscar. E a hora que ele sossegou num dos galhos, o seu biquinho, né, do passarinho, pousou, eles dormem assim, pousou no seu peito. E aí então ele percebeu que o almíscar vinha dele mesmo, vinha de dentro. E aí ele entendeu por que aquele pássaro, tão igual a ele, não se movia e estava sempre feliz. E ele então se identificou, ele percebeu que aquele pássaro era ele mesmo. E que se ele quisesse estar em contato contínuo com essa fonte de felicidade, ele teria que se acalmar, deixar de correr atrás das coisas sensórias, de tudo que não existe, e simplesmente estar em si mesmo. Então essa é a nossa busca. Todos os seres passam por isso. Encarnações atrás de encarnações, nós corremos atrás disto, daquilo, do outro, crendo que nos vão fazer felizes. Até que a mente se cansa. E ela começa então a buscar, aqui não está, onde está? Então ela começa a se acalmar e perceber que ela vai achar dentro dela mesma. Então começa a nossa busca espiritual, né? Então aqui, esse falso ego então é o pássaro que busca aqui e ali, até que ele percebe que as qualidades divinas estão dentro dele mesmo. Sri Sarada Devi, inferindo-se dos relatos de quem viveu com ela, da profunda veneração e respeito demonstrados primeiro por Sri Ramakrishna, Swami Brahmananda, Swami Vivekananda e tantos outros seres de alta realização espiritual, foi uma encarnação divina, é considerada uma encarnação divina. Alguns anos atrás nós tivemos aqui uma monja chamada Vivekaprana e tivemos a graça de conviver com ela durante, acho que uma semana ou um pouco mais.
muitos ensinamentos, muitas leituras das Escrituras, mas uma das coisas que mais ficou para mim e que volta sempre para mim foi uma afirmação que ela fez a respeito da Santa Mãe, e que dizia assim, que Thakur Ramakrishna tinha sido o ideal religioso, espiritual para os monásticos, e que a Santa Mãe era o ideal espiritual para os chefes de família, para quem vive no mundo. Aquilo para mim calou muito fundo, porque eu sou mãe, filhos, trabalho, agora estou aposentada, mas a minha vida foi de muita luta, e ao mesmo tempo a busca espiritual. Então você sempre busca um ponto onde você pode continuar a sua busca e ao mesmo tempo desempenhar todas as funções que a vida lhe pede. E a vida da Santa Mãe é bem um modelo realmente de como levar essa vida, né? Essa semana com essa monja foi muito boa, e eu sempre então me perco a partir dessa afirmação dela, eu comecei a buscar mais a Santa Mãe. Foi quando eu comecei a ler muito, a entender, procurar ver o que é o ideal de vida espiritual levando a vida de família. E eu me perguntava, como viveu e como se comportava na vida diária este divino ser? Que qualidades divinas apareciam na sua vida cotidiana? Sri Sarada Devi nasceu em Jagannath, é um pequeno vilarejo na Índia, perto de Calcutá, 120 quilômetros de Calcutá. Eu tive a felicidade de estar lá neste mês passado, e é uma aldeia que ainda conserva muito das características da época dela. Muito calma. As pessoas trabalham, mas elas são muito calmas. Um silêncio. As casas são tão simples, gente. A casa onde ela viveu é tão simples. É uma sala um pouquinho grande assim, onde todo mundo dorme, cozinha-se no mesmo espaço, feita de barro, é escura, uma choça, né? uma palha em cima, e ali ela viveu. E era feliz. Então a gente vê que a felicidade ela realmente não está exatamente em tudo que se tem à volta, mas ela é algo que sempre está dentro de nós mesmos, né? Ela se chamava Sarada Mani Devi e foi a primeira filha de um casal muito piedoso dessa aldeia. A mãe dela se chamava Shama Sundari Devi. Muito simpática quando a gente vê a vida dela, também trabalhava o dia inteiro, e muito religiosa. Lá todo mundo é muito religioso. A gente compreende um pouco a mentalidade dos indianos, porque lá tudo lembra a Deus. É um templinho aqui, o calendário é todo religioso, eles o tempo inteiro estão conectados com os deuses e deusas, aquilo para eles é real, não há dúvida para eles, entende? Faz parte do cotidiano. Então a vida dela provavelmente era assim também. E eu vou contar para vocês uma experiência muito linda que eu tive em Shihor. Shihor é a aldeia de nascimento da mãe de Sri Sarada Devi. Quando eu fui para Shihor, eu fui com o guia lá, eu nem sabia o que era. Então, por isso que é real mesmo, porque não foi a minha imaginação que pensou em nada. Eu fui, o guia foi me levando, e de repente nós chegamos a um lugar que é de uma calma, de uma paz impressionantes. Ali tem um convento das monjas da ordem da Sarada Mati, e a gente entra, tira os sapatos, e ele me levou para um pedaço de grama, assim, do tamanho desse tapete mais ou menos. Eu não sabia para onde ele estava me levando. Eu fui andando assim, aquela paz, uma paz que vai inundando o seu coração. Você não tem vontade nem de pisar na grama, nem de falar.